muito ruim para todos, que sabe mudar para quarta. Mas alguns que eu conversei, acho que não, tem que permanecer na segunda, porque mata a semana. Então eu gostaria de, com vocês, ver uma forma de a gente poder ver isso. Eu não sei por que eles falam muito, né? A gente teria que estar todos aqui juntos para a gente discutir isso. Porque realmente eu também acho lamentável, né? Faltarem tanto, né? Uma vez ou outra, né? A gente deve, igual eu, né? Em 2 anos faltei uma vez, né? Mas acho que a gente tem que rever isso. Deixa eu pedir primeiro, tá? Então, assim, eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade aqui, né, Joaninha? Inclusive tem esse seu projeto, que eu votei a favor. Eu também, às vezes que eu faltei, eu fui caso de doença, ou às vezes uma coisa muito séria, a gente tem filho que mora fora, inclusive eu já falei para o FIA, que eu quero justificar que a semana que vem eu não vou estar presente, minha filha está formando nessa semana, em pediatria, e vai ser formatura e eu preciso estar presente, né, com ela lá em São Paulo. Então vai dar bem no dia da reunião. Então, mas eu acho que toda falta ela precisa ser justificada, né? Ela precisa ter, né, a gente precisa ter essa responsabilidade. O que a gente vê aqui, a vereadora às vezes faltando, ele sabe que não pode faltar 3, ele falta 2, na terceira ele vê um pouquinho, sabe? Então eu acho isso uma irresponsabilidade, porque como o Emerson disse, a gente ganha muito bem, né, para estar aqui nessas sessões e matar esse tanto de reunião, eu acho que não tem justificativa não. Sem justificativa ainda, né? Presidente, quando eu fiz aquele projeto, eu tive a ideia de fazer aquele projeto, não foi jamais com a intenção de prejudicar nenhum colega. Foi a intenção porque eu fiquei muito incomodada de ver a forma que acontecia aqui nessa casa. Porque todo o trabalho que eu vejo, o profissional faltou, então o ponto dele é cortado. Então eu achava justo que aqui também deveria ser, que não era para prejudicar ninguém, e simplesmente para que melhorasse a presença aqui nessa casa, como melhorou muito, eu acredito que melhorou 50% na época, mas agora já voltou tudo, como não tinha horário para começar, não tinha permanência, e também a presença era muito, assim, deixava muito a desejar o número de presença. Então a intenção minha foi essa, de estar fazendo aquilo. E por que devolver quem faltava, que a falta não fosse justificada? Porque se a pessoa, quando começa a mexer no bolso do brasileiro, as atitudes dele mudam, acabam mudando. A única maneira, a melhor maneira de fazer com que uma situação mude é mexendo no bolso. Então a minha proposta, o interesse foi aquele de estar tentando moralizar um pouco os trabalhos aqui dessa casa. Então jamais não tinha a intenção de prejudicar ninguém. Fiquei contente porque até o primeiro semestre do ano passado melhorou bastante a frequência aqui nessa casa, tinha melhorado a questão de pontualidade, então já estava bem melhor. Aí do segundo semestre do ano passado para cá, voltou tudo normal como era antes. Faltar demais e não ter, às vezes ter atraso de 2 horas, que eu acho inadmissível. Então eu sempre achei o seguinte, presidente, que se nós estamos aqui nessa casa de lei, nós fazemos uma lei para as pessoas lá fora cumprir, por que nós não cumprimos? Então eu acho que nós temos que ser os primeiros a cumprir e nós temos que ser exemplo. Ninguém, todo mundo tem um dia que tem que faltar, é justificado. Nós somos seres humanos e ser humano é ser humano. Então às vezes nem só, pode até que não seja só um problema de doença, pode ser um outro problema grave que tiver e que esse problema seria entendido. Então eu acho que é uma situação assim bem complicada. O projeto teve uma emenda e essa emenda ela acabou com o projeto. Então voltou tudo na estaca zero, que melhorou, que caiu, porque na verdade tinha caído 50% o número de faltas, mas
pelo que eu vejo agora, tem pessoas aqui, tem vereadores que vêm praticamente o mínimo possível. E eu acho que é um desrespeito para com a população. A questão de atraso, a questão de falta de cumprimento de horário também é uma questão. A gente aprende que para a gente exigir, a gente tem que ser os primeiros a cumprir. É isso. Obrigada. Então, só para concluir esse assunto, então, a gente vai esperar um momento oportuno para que a gente possa estar discutindo se realmente é o dia. A segunda-feira, ou de repente mudar para a quarta, como já sugere no sábado, às vezes até no sábado de manhã, ou no outro dia da semana qualquer. Vamos ver uma hora que tiver todos. E lembrar também que existe, só para lembrar vocês, tem um ofício aqui da justificativa do Lidivino. O Carlinho me ligou, o candidato especialista, me ligou de Goiânia. O Alessandro, ele, por causa dessa AP dele aí, que ele está se achando injustiçado, que ele foi punido. Então, hoje mesmo, por exemplo, hoje ele foi em Morrinhos e agora na parte da tarde em Goiânia. E o Carlinho está lá, então eu estou correndo atrás disso. Não sei se de repente podia ter outro dia da semana, mas eles acharam talvez estava marcado para hoje, não sei. Mas é um caso que a gente tem que estar discutindo isso. Numa próxima oportunidade a gente vai estar fazendo isso. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Olha, então, antes de eu levar encerrado então, a nossa presente sessão, eu quero só fazer um lembrete então, ao pessoal da imprensa. Seria muito bacana, viu, Gerson, por ele? Eu estou achando bacana a gente se ver na televisão aqui, né, João? Muito bacana isso. Será que vai chegar nessa qualidade depois quando for filmar lá para quem está assistindo? Porque os nossos internautas, é muito engraçado que vocês sabem que nós temos pessoas que nos assistem, nos assistiam. O Humberto lá de Anápolis, minhas sobrinhas lá de Taubaté, um amigo meu que sou do São João de Meriti. Então, sendo a gente falava que nós precisamos repor, né? Ao Renato lá em Natal, que está sempre nos assistindo também, que gosta de saber das novidades, que nós vamos debater com o seu Pontalino aqui, mas sempre criticou sobre a qualidade da filmagem. Então, se realmente você está fazendo isso. Eu estava com 161 internautas só no Brasil, 4 fora do Brasil, o dado. Hoje? 165, no mesmo tempo. Olha só, você vê que legal, isso é muito bacana. Então, eles não veem que. É muito engraçado, a gente sempre manda mensagem para nós, no telefone eu mesmo, agora eu tenho sempre desligado o telefone, mas muitas vezes que eu estou. Aí o telefone sempre toca e pede a gente para sugerir alguma coisa, tudo isso é muito bacana. Quero aproveitar e convidar vocês, então, que amanhã é muito importante vocês virem aqui para também estar divulgando isso. É um assunto muito sério, né, que a gente está comentando aqui amanhã. Como disse a vereadora Joaninha, a gente há muito tempo que a gente está lutando por isso. Nós chegamos aí, inclusive, lá no secretário de Segurança Pública, junto com o deputado Hélio de Souza, e eu acho que é uma vitória nossa a gente conseguir isso. Teve um requerimento do vereador Moacir também, então eu acho que está todo mundo assim, empenhado nisso. E vocês, a imprensa, ajudar, estar divulgando, cobrando outros assuntos também que eu vou estar querendo estar debatendo o ensejo aqui, né, com os comandantes da Polícia Militar, que vai vir só pessoas mesmo de alto escalão, para a gente estar debatendo e discutindo outros assuntos. Um deles que me incomoda muito, sobre não que eu concorde em não autuar as pessoas aqui no nosso município, mas a forma como eles estão autuando, a forma como eles estão agindo, sem nenhum mínimo de bom senso. Então, acho que a gente podia estar debatendo isso aqui amanhã. Eu convido vocês da imprensa, os internautas também que estão nos assistindo, que vão aparecer aqui amanhã, para poder estar debatendo isso com os comandantes da Polícia Militar. E é 3 minutos só, né, André? O filme que a gente vai ver agora é só 3 minutos. É muito bonitinho, é muito interessante, é uma reflexão. Esses filmes